Deputado Domingos Dutra. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os parlamentares, senhor ministro Gilberto Carvalho. Eu, inicialmente, quero manifestar minha solidariedade ao ministro, solidariedade política e pessoal. Conheço o ministro Gilberto Carvalho há mais de 30 anos, sei que ele tem prudência, paciência e responsabilidade no exercício do exercício público. Diante das agressividades de alguns companheiros aqui, eu fico me imaginando se aqui, numa comissão do parlamento, diante da mídia, diante de uma autoridade, os discursos são tão agressivos, eu me pergunto como não será essa agressividade lá no mato, às vezes escondidas, diante de pessoas simples, tanto indígenas, como quilombola, como poceiros, como agricultores familiares. Quero manifestar a minha solidariedade ao governo. E aqui todo mundo sabe da minha posição interna no PT. Mas eu não posso deixar de ser solidário ao governo. O governo, esses 10 anos de governo do PT, recebeu uma herança maldita de 500 anos. Em relação aos índios, a história conta genocídio, assassinatos praticados pelo Estado, invasão de terra, sim. Portanto, esses 10 anos, o governo está cuidando, administrando de uma herança. E se a gente não quiser nem ir muito longe, quem mais declarou terras indígenas e homologou foram os governos Collor e os governos Fernando Henrique Cardoso. Fizeram errado? Absolutamente não. Esse país não está num isolamento. Esse país está no mundo. Esse país tem tratados internacionais. O Brasil faz parte de organismos internacionais que cobram do governo brasileiro proteções a comunidades tradicionais. Portanto, a minha solidariedade ao governo. Queria dizer ao ministro Gilberto Carvalho que eu senti a ausência no discurso da presidente Dilma diante das 5 propostas feitas para enfrentar essa crise. A presidente não falou nada sobre a terra. E tem que falar sobre a reforma agrária, tem que falar sobre os quilombolas, tem que falar sobre os agricultores familiares, sobre os indígenas e sobre o agronegócio. Acho que foi uma ausência que ainda é possível falar. Queria dizer que eu tenho concordância. A questão dos assentamentos, o Estado foi irresponsável de botar assentamento dentro de áreas indígenas. Mas do que eu conheço, deputado Everton, nenhum no governo do PT, todos nos governos passados. Pelo menos no estado do Maranhão não tem um assentamento feito no governo do PT em área indígena. Todos nos governos passados. Nós temos concordância de que há conflito com quilombolas e temos que resolver, porque os quilombolas também são pequenos e têm proteção constitucional. Tem conflito com extrativista. Eu sou filho de uma quebradeira de coco, minha mãe tem 97 anos, criou 20 filhos quebrando coco. Tem conflito com extrativista. Temos que resolver com agricultores. Então nós temos que resolver isso num pacto pacífico, ouvindo todos. Agora tem discordância, porque também tem grilagem de terra. Tem grilagem de terra indígenas. Portanto, eu queria já adiantar uma proposta, senhor presidente. Eu acho que audiências como estas, não basta só ser desabafo, porque todos aqui têm tribuna. Audiências como esta tem que ser para encontrar soluções. E eu queria aqui adiantar alguma. Por exemplo, eu sou a favor de que os títulos que são legítimos, de boa fé, que o Estado colocou, como em Mato Grosso do Sul, que lá estive em Eldorado, indenize-se. Indenize em moeda, de forma justa. Porque quem o Estado colocou, a exemplo de Mato Grosso do Sul, ou lá na Bahia, que o finado Antônio Carlos Magalhães, que já morreu, ninguém sabe onde é que está, esse espírito está rodando por aí, ele entregou terra indígena para proprietários. É responsabilidade do Estado. Indenize-se. Então vamos discutir aqui como é que a gente trata isso, como é que a gente supera os obstáculos legais, como é que a gente coloca no orçamento. Outra proposta, vamos colocar numa mesa os poceiros, os agricultores, os quilombolas, os extrativistas e os indígenas, para a gente também separar, porque muitos daqueles que fazem discurso em nome dos pequenos, escondem que estão defendendo mesmo, são os grandes. Então vamos separar.
Bora separar o grande do pequeno, porque do contrário fica só a queixa, as mortes, e aí a gente não resolve. Uma terceira, questão das terras. Eu, sinceramente, se a gente quiser pacificar, pelo amor de Deus, vamos largar alguns termos. Dizer que Índia é invasor, pelo amor de Deus, esse país era dos índios. Quem invadiu as terras dos índios foram as estradas. Desconte. Tá. Vamos mudar os conceitos e as linguagens. Se não entende os costumes indígenas, tem índios que são isolados. Os índios não são como nós. Os índios são andarilhos. Foi a estrada que invadiu as terras indígenas. Foi o governo que botou poceiro nas terras. Dizer que índio é invasor não ajuda. Dizer que tem interesse de grupos estrangeiros nas terras indígenas, pelo amor de Deus, as terras indígenas é da União, é do povo brasileiro. Os índios só têm o uso da água, das florestas e do solo. O subsolo é da nação brasileira. Vamos falar a verdade. Terra indígena não existe, existe uso indígena. A terra indígena é do povo brasileiro e tem uma série de condicionamentos para a sua utilização do seu subsolo. Portanto, vamos tirar os preconceitos, vamos encarar isso de uma forma real, vamos entender que os povos indígenas têm um outro jeito de ser, os povos indígenas têm um outro jeito de viver, porque se for com esse preconceito, não haverá acordo. Queria, portanto, se querem resolver a questão indígena, vamos nos unir para ter políticas públicas, para os índios não estarem morrendo, e quando o orçamento aqui chegar, vamos colocar recurso para a saúde, para a educação indígena, para o desenvolvimento, porque é muito fácil, na Raposa Terra do Sol, que um modelo de produção capitalista, com insumos, com máquina, com crédito, tira os proprietários e quer que os indígenas, no ano seguinte, tenham uma produção igual ou maior. Não é assim. Se for desse jeito, a gente está repetindo preconceitos e não resolve. Queria propor, portanto, propor CPI para a FUNAI, não resolve. Isso só assanha. Propor PEC para tirar as competências do Poder Executivo, para botar aqui dentro, não resolve, só assanha. Se esse Congresso não faz nem o seu papel constitucional, ainda quer atribuições do Poder Executivo. Portanto, os companheiros proprietários do agronegócio, ou quem não seja, eu estou propondo uma agenda positiva, uma agenda leal, compreendendo a complexidade de tudo, as diferenças que existem, porque do contrário, a gente faz aqui, fala, não tem proposta nenhuma e vai para aí. Eu encerro, senhor presidente, para dizer, se for contabilizar mortos, eu tenho toda a solidariedade aos nomes que o deputado Luiz Carlos Hauser citou aqui, de pequenos que foram mortos. Mas é preciso também que haja aqui uma solidariedade aos 560 índios que foram assassinados nos últimos anos, aos 380 índios guaranis que suicidaram porque estão encurralados. Então, não, vamos medir os números, vamos ser solidários a todos e vamos construir uma agenda positiva, porque do contrário, só agredir o governo, tratar o ministro com ignorância e não apresentar nenhuma sugestão de pacto, a gente não resolve. Portanto, eu queria encerrar para dizer... deputado. Eu estou aqui para vocês que não querem dialogar com o senhor, mas tem que respeitar. Eu estou aqui defendendo, porque eu sou brasileiro, uma causa. Finaliza, não estou aqui atrás de voto. A minha ação não é de voto. Porque se fosse para voto, é muito fácil fazer o discurso visando só a eleição, porque os poceiros ou os pequenos são maiores. Eu estou falando aqui de forma responsável, não estou provocando ninguém, estou fazendo aqui propostas de saída. Se for para continuar a guerra, se essa for a opção, então vamos para a guerra. Próximo inscrito. Senhor presidente, pela